Você fez o Enem PPL 2024? Se sim, você deve ter visto que o tema foi um tema muito interessante, discutindo sobre a questão da cultura de periferia. E no vídeo de hoje nós vamos literalmente destrinchar esse tema para vocês com tese, argumentos, repertórios socioculturais e as nossas queridas propostas de intervenção. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e hoje eu vou analisar com vocês o nosso tema do Enem PPL 2024, que foi nada mais e nada menos que desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro. Tema extremamente importante, extremamente relevante, que apareceu no vestibular do Enem e que você precisa saber fazer a sua redação com perfeição. Para este tema especificamente, seria muito interessante que você colocasse como tese que sim, há vários desafios relacionados à valorização da cultura periférica no Brasil. Há uma grande desvalorização dessa cultura periférica e esse é o nosso grande problema. Problema este que você pode colocar como seu primeiro argumento. No seu primeiro argumento, você vai tratar sobre essa desvalorização da cultura periférica. Mostrar que movimentos como o grafite, o hip hop, o samba, a capoeira e outras manifestações culturais são colocadas em posição de inferioridade no Brasil e o quanto isso pode ser visto como algo problemático, algo absolutamente desafiador. Você pode colocar também como argumento a supervalorização que nós temos da cultura erudita. No Brasil, nós valorizamos demais música clássica, ópera, até mesmo a própria MPB, manifestações que não têm uma relação direta com o contato com a cultura periférica e nós supervalorizamos essas manifestações, o que nós podemos considerar algo extremamente problemático. Achamos super chique quando alguém vai em um concerto de ópera, mas não achamos nem um pouco chique quando alguém vai ao baile funk. Mas não temos que achar chique ou não, precisamos reconhecer as manifestações culturais, a sua importância, a sua relevância no nosso contexto brasileiro. Uma outra questão que a gente pode colocar na nossa argumentação é a pouca discussão sobre esse tema na mídia e nas escolas. Fala-se muito pouco sobre cultura de periferia, tanto na mídia quanto nas instituições de ensino, não se discute muito sobre essa questão. Fala-se muito pouco sobre cultura periférica e desvaloriza-se a cultura periférica de uma maneira geral, tanto nos veículos de comunicação quanto nas escolas. Algo que vai perpassando as gerações e que continua sendo um problema no ponto de vista cultural brasileiro. Você pode trazer como repertório sociocultural o conceito de aporofobia da filósofa espanhola Adela Cortina. A aporofobia é nada mais e nada menos que o preconceito em relação às pessoas mais pobres. Por que nós desvalorizamos a cultura de periferia? Porque ela está relacionada à pobreza, ela está relacionada a pessoas pobres. E no Brasil nós temos um grande comportamento aporofóbico de desvalorização daquilo que é periférico. Aquilo que é periférico é considerado ruim e, na verdade, não deveria ser dessa forma. Se você tem preconceito em relação aos mais pobres, você tem aporofobia. Você pode falar também da Constituição, do artigo 215 da Constituição brasileira, que fala sobre a questão da valorização cultural. Ele fala que o governo valorizará e incentivará as manifestações culturais no Brasil. Mas, na maioria das vezes, essa cultura que é valorizada, que é colocada em posição de superioridade, é a cultura não periférica. A cultura periférica continua sofrendo com preconceito e continua sendo desvalorizada. Então, se você traz esse artigo da Constituição, você pode contestá-lo na sua redação e ficará excelente. Você pode trazer também um documentário maravilhoso chamado Picho. Esse documentário discute sobre o grafite e a pichação
e a maneira como os grafiteiros e pichadores enxergam a sua manifestação artística. Muitos deles sofrendo com preconceito, sofrendo até mesmo com punições legais ao fazerem as suas manifestações, e eles contestam falando que isso é basicamente um preconceito contra a periferia de uma maneira geral, que é um preconceito em relação a determinadas manifestações culturais que não deveria existir. Esse documentário é muito legal para a gente parar para refletir um pouco a respeito do grafite e da pichação, e é muito interessante para nós também. Você pode comentar também como repertório histórico sobre a criminalização da capoeira, que no Brasil foi de 1890 a 1937. Tivemos uma manifestação cultural periférica sendo considerada crime. Isso comprova para nós que nós temos um grande preconceito em relação à cultura periférica e que isso não é de hoje, isso vem de muitas décadas atrás, para não falar de séculos atrás. Essa situação continua sendo extremamente problemática no nosso país e você pode trazer como repertório sociocultural. Já que nós temos argumentos, temos problemas, temos repertórios socioculturais, precisamos das nossas crocantíssimas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção seria que nós tivéssemos propagandas valorizando a cultura de periferia nos veículos de comunicação. Essas propagandas deveriam ser produzidas pelo próprio Ministério da Cultura com a finalidade de reduzir o preconceito em relação a essas manifestações sociais. Ministério da Cultura seria o agente dessa nossa primeira proposta de intervenção. Nossa segunda proposta de intervenção seria de responsabilidade do Ministério da Educação, que seria a obrigatoriedade da discussão sobre cultura de periferia nas escolas, que se tratasse desse tipo de manifestação cultural nas instituições de ensino de maneira obrigatória, para que possa haver de fato uma valorização desse processo, o que seria de extrema relevância. Por último, também como agente o Ministério da Cultura, que tenhamos a promoção de oficinas de arte periférica nas cidades brasileiras. Oficinas que envolvam grafite, hip hop, samba, capoeira e outras manifestações periféricas que são muito desvalorizadas no nosso país. Isso seria do Ministério da Cultura e seria muito importante. Se você gostou da nossa discussão, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal. Se você quiser aprender tudo sobre redação do Enem, me busque lá no Instagram, no perfil Marcelo Batista. Eu vou colocar para vocês na descrição um link direto para vocês saberem tudo sobre redação e conhecer os cursos de redação mais completos da internet, hein? Vamos comigo. Tamo junto? Beleza, meus queridos? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!